Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria perguntar a você como você tem gastado as suas escolhas. A gente fala muito sobre tempo, né? Como que a gente investe nosso tempo, como que a gente gasta ou desperdiça o tempo, mas também é uma questão de escolha. Que escolhas que a gente tem feito? Como é que eu tenho gastado as minhas chances, as minhas oportunidades? Será que eu tenho feito boas escolhas hoje para refletir no meu futuro daqui a bastante tempo, ou amanhã, semana que vem? Como é que tem sido as minhas escolhas e também as escolhas com relação às pessoas que estão à minha volta? Vamos pensar mais nisso juntos? Vamos tentar pensar nisso? Um ótimo dia para todos nós. E hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre prevenção. Dr. Luiz Fontana está aqui conosco mais uma vez. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Obrigado por participar novamente do teu programa, né? Participei na estreia e estamos aqui de novo. Verdade, hoje com mais tempinho, né, doutor? Hoje vai ter mais para conversar mais tempo. Verdade. Doutor, você trabalha com medicina do esporte, que acaba sendo uma medicina preventiva também, né? É isso. A minha residência que eu fiz foi de medicina do exercício e do esporte. Não é só direcionado exatamente ao esporte, né? É também para qualquer tipo de pessoa que pratica atividade física. Ou seja, todo mundo, né? Todas as pessoas deveriam praticar atividades físicas. Tanto uma criancinha de 5 anos como um idoso de 80, 90 anos, né? Então, a medicina do exercício e do esporte é para isso. É para as pessoas poderem ter uma qualidade de vida melhor, prevenir algumas doenças, ou pessoas que praticam esporte que querem ter um alto desempenho, né? É para o esporte, mas não é só para atleta, né? É isso aí, para atleta amador, para quem dá uma caminhadinha em atleta de final de semana, ou para quem só quer mesmo fazer atividade física para ficar saudável. Então, ela é bem ampla, a medicina do esporte, ela abrange praticamente todas as áreas da medicina, pega um pouco da parte de endócrino, de ortopedia, de cardiologia, de psiquiatria. Então, assim, a gente faz um apanhado geral do paciente, a gente vê tudo que o paciente tem, o que poderia prejudicar ele durante a atividade física, né? Então, a gente deixa meio que o paciente pronto, zerado, para conseguir fazer a atividade física da melhor maneira possível, evitando que ele tenha algum problema, algum problema de saúde, algum problema cardíaco durante a atividade física ou até uma lesão. Então, é para que ele possa desempenhar as atividades da melhor maneira possível, né? O certo seria procurar um médico com uma especialidade como a tua antes de começar uma atividade física? Sim, o correto seria sempre antes procurar o médico antes, né? Porém, se tiver já começado a atividade física também dá para procurar, que também vai ajudar, a gente vai conseguir fazer toda a avaliação. Se procurar antes, a gente consegue saber realmente se a pessoa tem algum problema que a impossibilite de fazer atividade física, ou a gente consegue adivinhar, a gente consegue achar qual é a melhor atividade física para a pessoa. Então, isso aí acaba sendo melhor porque a pessoa acaba evitando alguns problemas que ela pode ter durante o tempo, durante a atividade física, e por isso que a gente recomenda sempre antes, né? Mas também, se qualquer período do ano que a pessoa esteja no final do ano, no começo do ano, pode procurar o médico do esporte, que a gente vai fazer toda a avaliação nele. E essa avaliação é uma avaliação teoricamente simples, né? A gente faz toda a história, conversa tudo, vê como é que é o passado, se teve história familiar, se teve algum problema de alguma cirurgia. Então a gente faz um check-up da pessoa, pede todos os exames e principalmente a avaliação cardiológica, né? Que muitas pessoas têm problemas cardíacos que não sabem, que podem piorar com a atividade física. Não que elas sejam impossibilitadas de fazer atividade física, só que elas têm uma contraindicação e tem que ter certa cautela. Então a medicina do esporte é para isso, para tanto deixar a pessoa preparada para fazer da melhor maneira possível. E existem alguns exercícios que, essa pessoa tem um certo problema, né? Tem um problema no coração ou tem um problema no joelho, que não vai fazer esse exercício, mas pode fazer outro. É assim que vocês acabam trabalhando? É isso aí. Tem certas atividades, né? Por exemplo, um idoso. Um idoso não vai poder fazer atividade que gere tanto impacto, que ela possa cair, porque muitas vezes o idoso já, por exemplo, osteoporose, uma osteopenia, que vai deixar o osso dele mais fraco. E quando ele impacto, isso aí às vezes pode prejudicar, gerar uma fratura. Não que o idoso não possa. Se a pessoa já tem uma determinada doença, isso aí impossibilitaria ela. Se um cara gere muita intensidade, a frequência cardíaca dele acaba subindo muito, também não é bom. Fazer uma atividade muito radical para uma pessoa que tem um problema cardíaco importante, isso aí acaba sendo preocupante porque
lá no meio do salto, ele pode ter um problema cardíaco, porque a frequência aumenta muito, e aí não é tão recomendado. Mas dificilmente as pessoas não podem fazer algumas atividades físicas. Praticamente quase todo mundo pode praticar todas as atividades físicas da maneira correta, sempre tendo um fisioterapeuta, um educador físico bom, habilitado, ajudando, porque principalmente não os jovens também seriam interessantes ter um educador físico sempre junto, mas principalmente o idoso, porque o idoso pode ter mais problemas durante a atividade, então é sempre bom ter alguém acompanhando ele, né? Pois é, isso a gente é muito negligente, né, doutor? Porque a gente, quando faz atividade física, porque nem todo mundo faz, aí vai na academia, a primeira coisa que se pede é um atestado médico. Tem que ir lá no médico para pegar o atestado. A gente acha que não precisa, que é exagero, e na verdade isso é muito importante, né? Com certeza. As pessoas acabam indo até às vezes só no médico do posto, por exemplo, vão lá, o médico às vezes nem faz nenhum exame e já libera o atestado. Eu acho bem preocupante, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ela recomenda que todas as pessoas que vão praticar atividade física, principalmente na academia, tenham um atestado, só que não é uma lei, essa lei não existe mais. Antigamente era lei, era obrigado a levar o atestado, hoje em dia não é mais. Eu recomendo, por exemplo, no Criciúma, quando vai fazer um atleta fazer um teste ou vai começar a jogar no Criciúma, que é um clube que tem certa estrutura, todos têm que ter um atestado, todos têm que ter exames cardiológicos. Por quê? Porque a pessoa tem que estar preparada. Às vezes, por mais que tu seja muito saudável, pode ter algum probleminha no coração que tu não saiba, e isso aí, durante a atividade física, pode acabar dando um problema mais grave até morrer. A gente vê volta e meia jogadores ou pessoas que estão correndo. Essa semana morreu um atleta durante a maratona, no último quilômetro, no quilômetro 41, acabou morrendo durante a atividade física, no final. Por quê? Porque ele não sabia que tinha um problema cardíaco e acabou falecendo, por mais que era uma pessoa totalmente saudável. Por isso que é recomendado sempre fazer atividade física. Nos Estados Unidos, a gente segue o modelo europeu, né, de prevenção, e tem os Estados Unidos um pouco diferente. Os Estados Unidos eles não recomendam um exame cardiológico para todo mundo que é jovem. No Brasil, a gente consegue, a sociedade italiana, a gente é recomendado todos fazerem um exame cardiológico para evitar certos problemas, né? Na nossa região, ainda mais, que a gente é mais italiano, tem mais italiano aqui. Italiano, certo, tem alguns probleminhas cardíacos, às vezes, que são mais preocupantes, então é recomendado para todo mundo. São exames simples, um eletrocardiograma, tu demora nem 5 minutos para fazer, não dói, consegue no posto de saúde de graça, se precisar. Então, são certos exames que são fáceis de fazer e as pessoas acabam tendo preguiça. Fazendo uma vez no ano já é suficiente. Às vezes 2 seria o ideal, mas uma vez já é suficiente, uma vez por ano, né? Pois é, e é uma questão assim que é um exame que pode mostrar algo que a gente não sabe, que a gente não conhece, e muitas vezes a pessoa vai descobrir numa atividade física mesmo, né? Aconteceu tal coisa e o fulano tão novinho teve um problema do coração. O fulano lá que tinha uma saúde super boa, aparentemente, acabou falecendo no meio de uma partida de futebol, ali numa pelada com os amigos. E são coisas que vocês, enquanto médicos, olhando um exame, já conseguem dizer, opa, isso aqui tá errado, né? É isso aí. É bem isso que tu falou. 90% dos exames das pessoas que vão fazer um eletrocardiograma, a gente consegue, 90% das vezes, identificar algum problema cardíaco que a pessoa tem. Então, ou seja, um exame que é simples, barato, a gente consegue já identificar 90% das doenças que poderiam ocorrer. Se fosse fazer um exame mais apurado, um teste ergométrico, uma ergoespirometria, um ecocardiograma, aí praticamente a gente consegue descobrir quase todas as doenças que a pessoa tem. Não dá para dizer sempre que vai descobrir tudo, mas pelo menos quase 95% das doenças que a pessoa pode ter, a gente consegue diagnosticar com esses exames. Então, esse que é o detalhe, né? Vale a pena botar em risco a vida por causa que não quer perder o tempo, perder uns 10, 15 minutos fazendo uma avaliação, um exame. Isso que as pessoas têm que se conscientizar, né? Principalmente as pessoas que hoje em dia que já foram sedentárias e hoje em dia vão começar uma atividade física. Então, essas pessoas têm mais risco ainda, porque elas não estavam com aquela atividade física intensa, então elas não estavam acostumadas e elas têm mais chances de ter algum problema. Então, por isso que é o ideal as pessoas que começam do zero procurar um médico para poder ter a garantia de que não vai acontecer nada mais grave, né? E por isso que, apesar de não ser lei, é tão importante que a pessoa, né, enquanto paciente, enquanto, às vezes, né, cliente de uma academia, de um lugar, que ela tenha essa vontade de fazer, que esse estabelecimento também procure, porque imagina, né, a pessoa está ali na esteira e daqui a pouco teve um infarto, teve um problema, e poderia ser algo que a gente podia prevenir. E às vezes as pessoas, doutor, vem cá, tu tá aqui, ó, já me dá um atestado para eu poder fazer atividade. Eu estou colocando a minha vida em risco, né? Isso aí. As academias realmente, elas deveriam apoiar as pessoas a fazer a avaliação, né? Tem academia que exige, aqui em Criciúma, por exemplo, tem algumas que exigem, tem algumas que fazem uma certa avaliação eles próprios na academia, tem academia aqui perto mesmo que faz, eles têm um médico dentro da academia, então isso aí é bem importante, porque a academia, o educador físico também entende, ele é da área da saúde, então ele também tem que entender que
até a academia deles está em risco, ou seja, tem academia que todas as academias deveriam ter um desfibrilador, por exemplo, que é o quê? A pessoa, se tiver algum problema ali, as pessoas conseguirem agir rápido e a pessoa evitar que acabe acontecendo a morte, né? Então, se o educador físico está preparado para isso, ele sabe como é que são o que pode acontecer durante a atividade física, algo grave, isso aí evitaria muitos problemas que acontecem. E acontece. Volta e meia tem pessoas que acabam tendo problemas. Eu soube de uma menina esses dias que teve um problema durante o CrossFit, era bem saudável, estava lá praticando e acabou falecendo dentro do CrossFit, com 26 anos. Por quê? Porque ela não tinha feito nunca uma avaliação, ela tinha preguiça, não tinha muito tempo também, então acabou acontecendo esse desfecho fatal. Não vou dizer que isso não teria sido evitado, mas ela teria muitas chances de ter evitado essa morte por causa que ela não fez, se ela tivesse feito um exame. Então é isso que as pessoas têm que se conscientizar. Não é tão difícil. Tem que perder um tempinho todos, desde um jovem até um idoso. Claro, os idosos principalmente porque eles têm mais chances, né? Mas os jovens também, abaixo de 35, também têm chance de ter alguns outros problemas de saúde. Então por isso que todo mundo deveria fazer essa prevenção, né? A gente está falando muito aqui do que acontece às vezes, né, fazendo um exercício, fazendo uma atividade física sem muita orientação, sem muito cuidado. Mas, por outro lado, as atividades físicas, elas também ajudam a prevenir muita coisa, né, doutor? Com certeza. A atividade física, ela deveria ser algo assim que todo mundo deveria ser obrigado a fazer. Ela não previne só problemas graves, ela previne vários outros problemas que às vezes a gente nem percebe. A pessoa que faz atividade física, ela consegue dormir melhor, ela diminui o estresse. As pessoas que têm depressão, ansiedade, algum problema psiquiátrico grave, diminui os índices de uma maneira enorme, assim, ou seja, a pessoa melhora a qualidade de vida, não é só quem tem um problema grave, é quem também tem, às vezes, probleminhas pequenos que a atividade física faz melhorar. Pessoas que têm problemas, às vezes, vasculares, problemas, dores nas pernas, eu não consigo fazer atividade física porque dói. A atividade física, pelo contrário, ela ajudaria nesse processo, só que as pessoas acabam tendo medo, às vezes não têm orientação, e fora isso, os vários outros problemas, né? As pessoas que não têm problema acabam, com a atividade física, prevenindo de ter um problema, e as pessoas que já têm problema acabam também prevenindo que esse problema piore ou até acabam, muitas vezes, melhorando. O meu segundo ano da residência foi basicamente só em reabilitação cardíaca, então nós pegávamos pacientes que tinham acabado de sair do hospital, tiveram um infarto ou tiveram uma cirurgia cardíaca, que abriram o peito, depois de 10, 15 dias já estavam com a gente lá, fazendo teste na esteira, e começando a academia. Ou seja, a pessoa não pode ter medo de fazer atividade física. Muitas vezes as pessoas acham que agora que eu tive um problema cardíaco, um problema pulmonar, agora eu tenho que ficar mais quietinho, tenho que me cuidar mais. É bem pelo contrário, a partir desse momento que ela tem que começar a praticar atividade física, para evitar que esse problema só piore. A pessoa que não faz atividade física, ela está aqui no zero. Ela só vai cair, ela não vai melhorar nunca, ela vai ficar cada vez piorando porque é atividade física. Sem atividade física, o nosso corpo vai regredindo. A pessoa que começa a fazer atividade física, pelo contrário, ela vai melhorando, ela nunca vai chegar naquele ponto final, que é um ponto ruim, que ela acabe ficando, às vezes, tendo que ficar só acamada, mais em repouso. Mas eu vejo muito disso, eu vejo muito que as pessoas acabam tendo muito receio. Lá em Caxias do Sul, nós tínhamos, na residência, a gente tinha pessoas com 92 anos que tinham infartado, estavam lá puxando peso, fazendo esteira. Então, é esse medo que as pessoas têm que ter. E os idosos acabam achando que, por já estar no estágio final da vida, eles não precisam fazer atividade física. Mas não, eles têm mais necessidade ainda que a gente. A nossa população no Brasil, isso foi, na verdade, o dado de 2010, praticamente mais de 50% da população não faz atividade física. Ou seja, é um número alarmante, né? Ali, os jovens, em 18 anos, 1/3 não pratica atividade física. Ou seja, jovem que tem toda disposição e tempo não pratica. E os idosos acima de 60, mais de 2/3 não praticam atividade física, que serão os extremos, que são os mais necessários para praticar atividade física, não praticam. E esse número não está diminuindo, ele está só aumentando. Por quê? Porque as pessoas não têm muito mais tempo, trabalham muito, estresse, tem a tecnologia. Hoje em dia, os jovens ficam muito tempo no computador, jogando videogame. O celular também faz as pessoas perderem muito tempo. Não só os jovens, também os idosos hoje em dia ficam muito tempo no celular mexendo. Eu vejo pelos meus pais, ficam muito tempo ali no celular, enquanto eles poderiam estar fazendo uma atividade física de 45 minutos, que melhoraria toda a vida deles, só que as pessoas ainda não estão conseguindo entender o quanto isso é importante. Eu acredito que nos próximos anos isso vai mudar, as pessoas vão começar a se conscientizar mais, e isso vai acabar melhorando até o sistema de saúde isso melhora, né? A gente acaba gastando menos dinheiro, a pessoa que tem um problema cardíaco, ela gasta, pelo menos, sei lá, numa UTI, gasta numa média de 7, 8 mil por dia. O número de pessoas que ficam na UTI, que fazem atividade física, é 3 vezes menor. Então, ou seja, olha os custos que a saúde, que o governo teria
incentivando as pessoas a fazerem atividade física, né? Então, isso que é um plano do nosso, principalmente da nossa especialidade, tipo, botar na cabeça das pessoas que a atividade física é importante, né? Pois é, e hoje a gente tem essa questão de que todo mundo sabe que teoricamente vai viver mais, né? Vai ter uma vida mais longa, e aí como é que a gente quer essa qualidade de vida também, né? Hoje a gente está falando dos super idosos, né? Das pessoas com mais de 80, com pessoas de mais de 90, mas como é que a gente quer chegar aí? É tão bom quando a gente vê, né, uma senhorinha de 90 anos que está ali, está lúcida, está cuidando do mortinha, está plantando um alface, está fazendo uma polenta em casa, e como é que a gente vai estar ali se a gente não se cuidar, se a gente não fazer uma atividade física, não cuidar da alimentação, fazer o que está no nosso alcance, né, doutor? É isso aí. As pessoas, nós cada vez mais, a nossa média de idade populacional está aumentando, então as pessoas cada vez mais, já passou de 75 a média de idade no Brasil, principalmente as mulheres duram mais tempo também. É isso aí. Eu faço muita visita domiciliar lá em Cocal do Sul, que é onde eu trabalho também, e eu vejo muitos idosos acamados, muitos idosos que não têm uma qualidade de vida, tem uma qualidade de vida, na verdade, muito ruim. Por quê? Por causa que essa cultura de que com a idade tudo vai diminuindo, e aí as pessoas vão cada vez achando que tem que ficar mais reclusas. E como hoje em dia nós temos muito mais artifícios, a medicina está muito mais moderna, nós temos muito mais remédios, a vida vai prolongando. Mas é isso que é o ponto, o quanto nós vamos estar prolongando e quanto nós vamos estar felizes e bem com a gente, né? Então, não adianta durar 80, 90 anos se tu vai estar lá com dor, com acamado. Então, é isso que a gente tem que botar na cabeça, né? Nossa população cada vez mais a jovem está diminuindo, então cada vez mais vai ter idoso. E o idoso cada vez gera um custo alto, imagina, a gente vai conseguir durar, mas vai ficar toda hora se entupindo de remédio, toda hora tendo que ficar no hospital, internando, não só pela parte de custos, mas a parte de que as pessoas poderiam socializar mais, ter mais qualidade de vida, sendo que seria uma coisa simples, né? Atividade física, uma alimentação saudável, não é tão difícil, né? Mas eu vejo que falta muito, na verdade, a orientação. As pessoas não têm muita orientação, elas usam muito o sistema de saúde público, que também não acaba orientando, direcionando elas a isso. Também falta recurso, né? Hoje em dia, eu vejo que as prefeituras estão apoiando isso, estão fazendo academias ao ar livre, isso aí incentiva, faz as pessoas se animarem, estão criando grupos. É isso que tem que cada vez crescer mais, cada vez ir melhorando, e as pessoas vão melhorando também, né? E, doutor, outra coisa que a gente fala nessa questão do movimento, né? Academia ao ar livre. A gente, se parar para conversar, vai ter sempre aquela que bota uma aula de zumba no YouTube e faz em casa, arrasta o sofá. Vai ter aquele que vai fazer academia ao ar livre ali ao redor de casa, aquele que vai chamar para caminhada. O movimentar-se não é difícil. Vai muito da força de vontade também, do interesse da pessoa, né? Com certeza, assim, maneiras a gente tem, né? Várias maneiras de fazer atividade física, né? Isso aí, para fazer uma caminhada, simplesmente só botar um tênis. Tu coloca um tênis e sai para caminhar, né? Então é muito fácil. É o que as pessoas, eu vejo, muitos acabam comprando esteira, e a esteira acaba virando cabide, né? Porque não utiliza. É só para ocupar lugar em casa, né? Isso, só para ocupar lugar em casa. O problema não é esse, o problema é que eu vejo que, assim, ó, falta, na verdade, o que tu fazer atividade física sozinho não é tão animador, muitas vezes. O que eu percebo é que, assim, quando, por exemplo, em Cocal tem grupos, eles fazem grupos. Quando tu faz em grupo, é muito mais animador. As pessoas acabam interagindo, acabam criando um vínculo fora da atividade física, e isso aí é muito mais legal. Ou tu tem alguém te convidar, eu voltei para academia agora porque meu vizinho insistiu muito para ir junto, porque aí quando ele está desanimado, eu incentivo ele, ou ao contrário. Então, eu acho que falta isso, as pessoas acabarem praticando atividade mais de forma coletiva, que acaba... muitas vezes a chance de diminuir, de desistir, é muito menor. Então, é isso que eu acho que falta. Lá onde eu fazia a reabilitação, lá em Caxias do Sul, que eram só idosos com problemas de saúde graves, eles já estavam... Tem gente que já estava há 8 anos fazendo a academia lá. Uns senhores de 80, 70 anos. Por quê? Porque eles acabam ficando amigos, eles faziam festa depois. Então, eu acho que falta muito disso, né? Falta mais as pessoas socializarem mais, e isso daí incentiva todos, né? Isso é saudável quando a gente fala mentalmente também, né, doutor? De conversar com as pessoas, esse contato direto, do olho no olho, que hoje a gente tem cada vez menos, né? A gente mora em prédios, os idosos hoje já, né, que estão mais velhos, às vezes viúvos, moram em prédio também, sai dali a porta do vizinho, tu não sabe quem é que mora, no elevador, mal, um bom dia, e esse contato faz diferença também, né? Faz muita diferença, né? Porque hoje em dia também as pessoas têm medo, né, de sair na rua, né? Muitas pessoas gostam de caminhar, de pedalar, mas acaba sendo muito perigoso. Às vezes tem medo de ser assaltado, ciclista, as pessoas acabam não respeitando e acaba tendo muitos acidentes, acaba até às vezes acidentes fatais. E as pessoas
gostariam de fazer isso, mas hoje em dia isso também atrapalha, gera medo. Por isso que as pessoas procuram academias e tal, porque é mais seguro. Porém, se tivéssemos uma segurança pública melhor, com certeza teriam mais pessoas praticando atividade física, porque é ao ar livre, aí elas acabariam interagindo mais, é muito mais divertido tu caminhar na rua, ver as pessoas, ver às vezes uma paisagem bonita do que em casa trancado, né? Então é isso que às vezes também atrapalha um pouco as pessoas. Só que tem maneiras, né? Tudo tem como resolver, né? É só ter força de vontade. Também acho que tem que descobrir a atividade que gosta, né? Porque tem gente que, se perguntar, odeia caminhar. Tem gente que ama, que faz bem para a mente, né? Que não é nem para o corpo. E a pessoa tem que também experimentar, né? Ah, eu fiz isso, não gostei muito, mas agora vou experimentar tal coisa. Agora vou trocar pela yoga, vou fazer um crossfit. Ah, isso aqui eu descobri que eu gosto. Aí é mais fácil também, né, doutor? É isso aí. As pessoas não podem serem forçadas a fazer uma atividade física que as pessoas acham que é bom para ela. É isso que o médico do esporte atua, né? A gente consegue direcionar para atividade que a pessoa gosta de fazer. Não adianta, agora vai começar crossfit ali, ou vai começar academia. Se a pessoa odeia, não adianta, ela vai fazer 2, 3 meses e vai desistir. É isso que acontece muito. As pessoas se veem obrigadas a fazer a academia, mas a academia é muito chato para muitas pessoas. Então, é conseguir achar a atividade física que ela goste. Não adianta. Se não fizer uma atividade física que tu não goste, tu não vai conseguir durar muito tempo. Então, por isso que tu vê muitas vezes ciclistas, as pessoas que correm, porque é a atividade que eles gostam. Não adianta botar eles fechados no local que eles não vão querer. Ou ao contrário, as pessoas que são viciadas em academia. Não adianta botar para correr, ou pedalar, ou fazer natação, que ela não vai gostar. Então é isso que é importante, as pessoas fazerem o que elas gostem. Não importa o que seja, se for uma caminhada leve, tem gente que gosta de escalar, yoga, são todas as atividades que são boas, benéficas, só que a pessoa tem que gostar, né? Ela tem que estar feliz fazendo o que ela tá. Que nem trabalhar. Não adianta tu trabalhar numa coisa que tu não goste. Tu nunca vai estar feliz, tu nunca vai estar fazendo da melhor maneira. Atividade física é a mesma coisa, tu tem que estar feliz fazendo atividade física. Verdade. A atividade física ela libera as endorfinas, que são os hormônios do prazer que a gente diz. Então, a pessoa tem que estar tendo prazer para liberar essas endorfinas. Se a pessoa não está tendo prazer, ela não vai liberar. Então, sai de casa com raiva e volta também, não adianta. Tu volta com mais raiva ainda, porque tu não gosta. É isso que as pessoas têm que ver. Eu também, eu não gosto tanto assim de academia, eu faço porque tem que fazer, porque é saudável, mas por mim eu jogaria futebol ou tênis o dia inteiro. Só que, claro, às vezes não é tão fácil, mas as pessoas também têm que conscientizar que às vezes tu consegue fazer uma coisa que não é tão agradável, por exemplo, uma academia, um pilates, para te complementar, te deixar mais saudável, e depois tu faz algo que te deixe feliz. Então tu consegue adaptar, fazer as duas coisas, que aí acabaria agregando mais ainda no futuro, né? Você falou ainda há pouco da reabilitação das pessoas com problemas cardíacos, né? E a gente tinha, eu acho que essa ideia, né, esse conceito formado antigamente de que as pessoas, quando tinham algum problema cardíaco, às vezes uma pessoa que passou por um transplante, que teve algum problema significativo, que ela realmente tinha que ficar mais calminha, mais ali na dela, sem fazer muito esforço físico, até dentro de casa mesmo, né? Aquele movimento que a gente faz durante o dia. Mas hoje a medicina já evoluiu também, doutor, de entender assim, não, essa pessoa precisa se movimentar, ela pode fazer atividade desde que, né, esteja bem orientada. Teve uma evolução dos nossos entendimentos, mas também da medicina? Sim, mudou bastante. Aqui antigamente não tínhamos tantos recursos, né? Também até as academias antigamente não tinha tantos recursos, as pessoas não entendiam tanto. Então as pessoas acabavam tendo um problema grave, cardíaco ou pulmonar, e achavam que tinham que ficar paradinhas, porque quando faziam atividade física elas acabam cansando ou sentindo dor, e aí eu não posso fazer nada. Até os próprios médicos antigamente pensavam assim, né? Hoje em dia não, hoje em dia com a evolução a gente já percebeu que não, bem pelo contrário. A pessoa que tem um problema, se ela não praticar atividade física ou fazer algo bem orientado, ela só vai piorar. Isso aí é dado, os estudos mostram que a pessoa que não pratica atividade física, o índice de medicamentos, o índice de reinternações, o índice de cirurgias, isso tudo aumenta. Então, assim, as pessoas têm que parar de ter esse medo. Mas o importante é assim, tem que ser muito bem orientado. Não adianta só começar a fazer atividade física, tu tem que passar por uma avaliação cardiológica bem importante, bem orientadinho, tem que ter um educador físico, uma academia que tenha toda a estrutura, as pessoas têm que saber também, não é tão simples assim, às vezes uma pessoa que teve um transplante, fez um transplante cardíaco, ela tem que fazer atividade física, porém, ela tem que ter algo mais restrito nesse caso, né, que é algo mais grave. Às vezes tem que ter uma enfermeira, pelo menos para conseguir avaliar como é que está a pressão, como é que está a frequência, porque se a pessoa chega com a pressão, a frequência muito alta, ela não pode praticar atividade física. Por isso que ela tem que ser bem orientada. Hoje em dia, as pessoas estão tentando criar essas clínicas de reabilitação. O problema é que isso acaba sendo muitas vezes muito caro, para a pessoa poder fazer essa atividade sem ter medo. Só que aí que tá. É melhor a pessoa fazer uma atividade, pelo menos leve,
sem orientação do que não fazer nada, né? Então, assim, muitas vezes é esse detalhe que a pessoa que tem um problema grave tem que ter. A pessoa normal, que não tem nenhuma doença, uma vez no ano uma avaliação já é o suficiente. A pessoa que tem um problema, 2, 3 vezes no ano fazendo uma avaliação, também a deixa praticamente sem nenhuma restrição para praticar atividade física. É isso que tem que ter. A pessoa tem que ser bem orientada. O problema é isso, que falta muitas vezes orientação dos próprios profissionais, né? Então, é difícil uma pessoa, um educador físico, um fisioterapeuta que é voltado só para a área da reabilitação, né? Isso que ainda falta para a nossa sociedade, para a área da saúde melhorar. Porém, as pessoas já estão se conscientizando, estão tentando se especializar mais nisso. Eu acho que em breve, daqui nos próximos 5, 10 anos, nós vamos ter bastante clínica de reabilitação, que as pessoas vão conseguir desempenhar essas atividades sem ter nenhum prejuízo ou nenhum perigo, né? Para quem está nos assistindo e que aparentemente, né, o que sabe que não tem nenhum problema grave importante, que ainda não se mexe, que não faz atividade física, aquela famosa caminhadinha pode ajudar, doutor? Ah, com certeza. É melhor fazer qualquer atividade do que não fazer. As pessoas falam, o atleta de final de semana, o idoso lá que joga futebol só no domingo, ele tem mais riscos? Ele tem mais riscos, mas é preferível que ele faça essa caminhada, ou jogue futebol, ou dê uma pedaladinha só uma vez por semana, do que não fazer nada. É que aí que tá. O hábito, a pessoa que faz 1 vez, 2 na semana, é muito mais fácil ela começar a gostar e querer praticar mais vezes durante a semana do que a pessoa que não faz nada. É melhor sair do repouso sempre. Melhor sempre conseguir fazer uma atividade, por mais que seja leve. A pessoa que tem, às vezes, uma dificuldade de locomoção, que não consegue fazer muita coisa, não consegue caminhar, faz uma atividade, então, pelo menos que use os braços ou use outra parte do corpo. O importante é que faça algo, né? O importante é isso. As pessoas têm que se conscientizar que não dá mais para ficar parado. Se a gente ficar parado, é que nem uma máquina, vai enferrujando. Então, a gente tem que saber que a atividade física é o nosso futuro, né? Para a gente ter qualidade de vida. Doutor, no Instagram, nas redes sociais, você acaba usando muito, né, para colocar dicas, orientações. Queria que tu deixasse, né, as tuas redes para que as pessoas possam acompanhar e ter esse puxãozinho de orelha, assim, reforçar todos os dias. Então tá, eu tenho o Facebook, né? O Facebook é Luiz Carlos Custódio Fontana, mas eu acabo usando mais o Instagram, que é DR, né, Doutor Luiz Fontana. Quem quiser tirar dúvida, pode mandar mensagem, pode perguntar, fazer perguntas que eu estou à disposição para responder, né? Tá certo, doutor. Prazer te receber aqui e que a gente possa ter essa conversa mais vezes. Eu que agradeço e foi muito bom participar novamente do teu programa e fico à disposição. Tá certo, esse é o Dr. Luiz Fontana falando com a gente sobre se mexer, sobre atividade física, sobre prevenção de doenças e, claro, né, como que a gente pode, mesmo tendo algum problema, fazer atividade física também, o que é muito importante. Depois do intervalo, tem mais informação aqui no Tudo a Ver.